Boa tarde, nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Oi, Larissa. Oi, Anne, tudo bem? Vamos lá. Hoje, antes de iniciar a aula, separei aí umas excursões virtuais aí para vocês, tá? Eu deixei algumas opções aí para vocês escolherem, ok? Aqui eu já fiz alguma excursão virtual, já visitamos algum local. Respondam aí no bate-papo, porque é tanta sala que às vezes eu já fiz em um local, não fiz no outro, tá? Eu deixei separado 3 opções, tá? O Museu do Louvre, Pirâmide do Egito e um tour pela exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Então vocês vão escolher entre esses 3, ok? Antes disso, antes da gente começar a excursão, eu vou passar para vocês o conteúdo da prova. Não sei se eu passei semana passada, mas vou repetir, tá? Vai cair tipografia, vai cair design, vai cair comunicação visual, publicidade, arte terapia e mandala, tá? Mandala tá dentro de arte terapia, ok? E a parte de comunicação visual, design, publicidade, tipografia foi tudo que a gente viu relacionado àquela construção, sabe, da empresa que vocês criaram. Todas aquelas aulas estão relacionadas a esses assuntos, tá? Então tudo interligado aí, ok? Então, tipografia, design, comunicação visual e publicidade tem tudo a ver com a construção lá da empresa, ok? E arte terapia e mandala é outro assunto à parte, tá? Então, esses são os assuntos, os conteúdos que irão cair na prova. Alguém já conseguiu fazer a prova? Foi bem? Estão falando aqui, ou a gente conhece o Louvre ou a Pirâmide. Qualquer um dos dois, gente. Qual vocês quiserem ir, a gente vai fazer um tour aí pelo museu, tá? Só que, assim, para vocês entenderem como funciona essa excursão virtual, é uma parte, né, que eles liberam, tá? É uma parte gratuita que eles liberam para a gente conhecer. Porém, não conseguimos fazer um tour, né, por completo pelo local todo, que aí só presencialmente mesmo que eles liberam, né? Não tem como a gente conhecer tudo, ok? Combinado? Então vamos fazer assim. Vamos para o Museu do Louvre, tá? E aí na próxima aula a gente vê as pirâmides, aí depois a gente vê outro museu e assim vai indo, ok? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Todo mundo anotou a matéria? Hoje, o que a gente vai conhecer hoje? Vamos conhecer um pouquinho da história do Monet, tá? Que é um pintor impressionista. Aquele que fez o quadro que a gente fez a releitura semana passada, o quadro do pôr do sol, ok? Então vamos conhecer um pouquinho sobre ele hoje, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou colocar já no tour aqui para vocês, tá? Lá no Museu do Louvre. Vou repetir a matéria, só um minutinho, ó. Tipografia, design, comunicação visual, publicidade, arte terapia e mandala. Conseguiram anotar? Ó, então vamos lá. Vou colocar aqui no Museu do Louvre. Lembrando que é só algumas partes, tá? Que a gente consegue visualizar. O museu ele é bem extenso, tá? Então vamos lá. De nada, Vitória. Ó, aqui, pelo jeito, é a entrada do museu. Ó, a parte de baixo. Lembrando que ele é bem extenso, hein? Olha algumas obras. A gente pode até tentar fazer um tour também pela pirâmide hoje, se der tempo. Ó, e conforme a gente clica, aparece até a história do quadro. Olha que interessante. Ó, o Museu do Louvre é mais aquele museu tradicional, né? Que tem as relíquias, né?
As obras, todas bem conservadas, ó, eles colocam até o vidro para conservar mais a obra. Então, não é um museu muito interativo, né, no qual a gente tem uma interação grande com as obras. E é um museu no qual tem tipos de obras de arte diferentes. Então, tem de várias épocas, de vários locais, tem também arte egípcia aí, arte grega, tá? É como se fosse o Museu Nacional que tinha aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Aquele que teve o incêndio. Lá também tinha, né, diversos tipos de obras de vários locais diferentes, tá? Ó, aqui então é um espaço do museu. Não vão ser todos que a gente vai conseguir visitar, mas pelo menos alguns tem como a gente visualizar, né? Vamos lá ver o que tem desse lado. Outro corredor. Ainda bem que a tecnologia está a favor, né? Da arte também. Ó, a partir daqui eles já não liberam mais. Mas temos outro local dentro do museu que dá para a gente visitar também. Deixa eu pegar aqui o outro local. Ó, aqui já é outro local dentro do museu mesmo. Ó, e pelo jeito, eles têm até uma televisão aqui, ó, que conta um pouquinho também da história de cada ambiente, né? Cada obra aí. Por mais que não tenha uma interação com o público, né? Eu digo de você conseguir tocar na obra, né? Ter toda aquela interação que tem nos museus tecnológicos, né? Você ainda tem uma interação no sentido de você conhecer um pouquinho da obra, né? Eles contam a história do local, né? De cada obra. Isso é interessante também, ó. Dá para ver as obras bem de perto. Eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês a parte que fica a arte grega, também dá para você visualizar bastante. Ó, tá vendo aqui no cantinho? Aqui mostra onde a gente pode visitar, ó. Aqui tem um mapa do local e conforme a gente clica, ó, consegue ir no local que eu cliquei. Ó, olha aí. Conforme eu clico no local, ele muda de posição. Tá vendo? Ó, olha quantas obras. Isso é só um pedaço, né, deste museu. Tem outra parte aqui também que eu consigo mostrar para vocês. Ó, aqui já é outro local. Aqui é onde fica, se eu não me engano, um pouco da parte egípcia, um pouco da parte grega já também. Deixa eu ver aqui o mapa. Ó, estamos aqui, deixa eu ir para cá. Olha que interessante as máscaras. Ok, cerâmicas. É a parte da mitologia. Ó. Cada parte tem algo diferente.
Você vê que até o tema, né, o jeito das cores que pintam as paredes muda, né, para destacar cada tema diferente, né? Então, essas são as partes que a gente consegue visitar. Ainda tem outras partes, só que eu não consegui abrir aqui para vocês, tá? Como é poucas partes, né, que a gente visitou aí do Museu do Louvre, porque eles não permitem tantas partes assim. Deixa eu ver se tem outra parte aqui, ó, que também dá para visitar. Se eu não me engano, esse daqui é o subsolo. Ó, tem uma maquete do museu aqui, tá vendo? Uma maquete do museu. Ah, acho que agora eu vou conseguir mostrar para vocês. Essa é a parte medieval. Vou mostrar para vocês a parte que fica, se eu não me engano, a parte egípcia mesmo. Deixa eu ver se é aqui. Ó, aqui já tem uma estátua. Se eu não me engano, é para cá. Ó, tem algumas coisas aqui. Olha como o museu é enorme. Dá para se perder dentro desse museu, hein? Ó, as lápides. Olha que interessante. Deixa eu ver outra parte aqui. Olha aqui. Deixa eu ver outra parte. E aí, como a gente está falando então de Egito, né? Olha aí. Vou mostrar para vocês um pouquinho da pirâmide, tá? Por dentro. Eles também liberam poucas partes, tá? Não são todas as partes que é liberado para a gente visitar. Mas vou mostrar para vocês um pouquinho então das pirâmides, tá? Deixa eu entrar aqui. Ó, essa daqui é uma das partes que é liberado para a gente visitar, tá? O legal daqui é que a gente consegue ver de pertinho, ó, a parede, os detalhes. Em cada bolinha dessa, você consegue ler um pouquinho da história, né? Aí você dá para traduzir aqui pelo próprio Google, tá? Aí dá para você ver um pouquinho da história, né? E eles te mandam já para um local para você fazer o tour guiado também, tá? Tem uns desses que você clica também que dá para você ver como que era. Acho que é aqui, ó. Olha aqui mostrando a reconstrução, como que era, né? Quando eles confeccionaram essa parte. Olha isso, como que era no passado, né? É óbvio que está bem desgastado por causa do tempo, mas eles acabam conservando, né? Ó, eles fizeram esse piso de madeira para conservar já o piso original do local, né? Para ninguém destruir, tá? Então, por mais que esteja desgastado, a gente consegue visualizar, né? Os detalhes do local, os desenhos, né? Olha aí. Estátuas cortadas na rocha. Olha como que era a reconstrução, né? De como que era quando foi feito. Olha aí que interessante. Bem legal. Aqui também é pouco local que eles liberam para conhecer, mas só de você ver, né, de perto, esses locais já é bem interessante. Ó, a reconstrução de como era. Aqui, ó, era como se fosse uma porta falsa. Posso repetir, sim.
Ó, dá pra gente descer aqui, tá? Parece até filme de terror, né? Descer essas escadas. Conforme vai descendo, fica cada vez mais escuro. Olha aí que interessante. Parece que qualquer hora vai aparecer uma múmia aí. Ó, aqui embaixo tá vazio, não tem nada, tá, gente? Para não se assustar. Eles contam também um pouco da história, o que era essa parte. Ó, tem a reconstrução aqui. Tá vendo? Aí aqui vai contando um pouquinho, né, do sarcófago. E assim vai. Aqui é uma das partes, tá? Vou mostrar a outra parte agora. Enquanto eu coloco na outra parte, eu já vou falando aqui novamente, que tem gente que não conseguiu anotar, o conteúdo da prova, ok? E aí depois a gente já vai para a aula. Conteúdo da prova, gente: tipografia, design, comunicação visual, publicidade, arte terapia e mandala. Lembrando que, já expliquei isso, tipografia, design, comunicação visual e publicidade, eles estão interligados. Então, foram aulas que a gente estava construindo o logotipo, estava construindo a empresa de vocês, tá? Então, são assuntos interligados. Arte terapia e mandala, que são assuntos, né, separados desse nicho aí, tá? Da empresa. Então, arte terapia é um assunto, né? Arte terapia e mandala, e publicidade, comunicação visual, design e tipografia é outro tipo de assunto, tá? Vamos lá. Aqui é outro local, ó. Quem quiser fazer esses tours depois guiado, né? Ouvindo o que eles falam, lendo com calma, né? Cada detalhe, gente, no próprio Google você acha, tá? Só colocar tour virtual lá que você consegue visualizar melhor. Com mais calma, ó. Você consegue visualizar totalmente, né, os detalhes aí do local. Olha aí que interessante. A gente sabe que cada desenho na parede vai representando, né, um ritual que eles tinham na época. Olha que interessante. O ano que vem, no primeiro ano, vocês vão conhecer bastante sobre esse tipo de arte. Vamos falar bastante sobre isso. A arte egípcia é um dos assuntos do ensino médio. Não dá para a gente entrar aqui. Olha aí, nas paredes, os detalhes. Aqui provavelmente era uma estátua também, só que quebrou, só tá os pés. Lembrando que as estátuas egípcias, gente, como que funciona? Elas têm a lei da frontalidade, né? Então, todas as estátuas são com pés e corpos para frente e só a cabeça de lado, tá? E elas não têm expressão, então elas não demonstram nenhum sentimento, tá? Então, vamos lá começar então o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Monet, tá? Que era o pintor impressionista. Todo mundo conseguiu anotar matéria da prova? Vamos lá, então vamos começar. Agora sim, conseguiu? Então tá bom. Então vamos lá. Ó, aqui tá meio lento, tá? Ó, tá travando um pouquinho. Então, qualquer coisa, se vocês não conseguirem escutar alguma coisa que eu esteja falando, pode pedir que eu repito, tá? Vai que trave aí, né, um pouquinho. Vamos lá, que eu tô tentando passar aqui o slide, mas tá demorando. Deve ser a internet. Ih, travou. Para vocês aí também tá travado o slide, gente? Então, ó, vamos lá. Aqui destravou já. Então, quem foi Claude Monet, né? Oscar Claude Monet. Ele foi o primeiro, né, o pioneiro aí do impressionismo, tá? O impressionismo a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é esse movimento, tá? Então, Claude Monet foi um pintor francês considerado um dos mais importantes pintores da escola impressionista. O termo impressionista surgiu durante uma exposição realizada em 1874,
quando o quadro de Monet, Impressão Nascer do Sol, foi criticado por retratar a impressão de uma cena e não a realidade. O termo que for usado pejorativamente se tornou recorrente e Monet passou a ser considerado o chefe da escola impressionista, uma das mais importantes da história da pintura. Seu quadro encontra-se hoje no Museu Marmottan Monet, em Paris. O que acontece? O impressionismo, como que surgiu isso? Ele criou um quadro, né, com uma paisagem do nascer do sol, só que ele não fez como real, que era o que a Academia de Artes, né, estava aí aconselhando todos os pintores, né, ensinando os pintores. Eles faziam os quadros dentro da academia e das escolas de arte e eles retratavam a realidade. Então, a realidade como que era retratada? Através dos mínimos detalhes, né, com traços nítidos, tá? Então, normalmente eles faziam retratos das pessoas, tá? E aí veio Monet e quis inovar. E aí criou esse quadro, que na verdade o quadro ele não representava nenhum traço real, tá? Ele não representava nenhum traço nítido. Então não era aquela pintura que você falava, nossa, é igual à realidade. Não, era algo que dava a impressão do real, tá? Não tinha, né, não seria uma cópia do real igual já era o realismo, tá? Então ele foi muito criticado por causa disso. E devido à crítica, ele acabou criando o movimento impressionismo, tá? No qual os pintores, né, começaram a aderir à técnica dele e vários começaram a pintar dessa forma. Então, o que eles queriam? Representar uma paisagem através de traços, né, que dariam essa impressão, né, mostrando o que? A sensação de movimento. Então, uma das principais regras do impressionismo é você fazer as pinturas ao ar livre, porque aí você tem como demonstrar isso através do quadro, né? Mostrando o tempo, o clima que estava naquele local, o movimento, por exemplo, da água, um movimento da fumaça que passou naquele local. Enfim, eles queriam dar essa impressão de movimento, né? Utilizando pinceladas, né, variadas, sem definir traços algum, ok? Ó, tem gente perguntando de novo qual a matéria da prova. Eu já falei, já repeti várias vezes, mas vou falar daqui a pouco novamente, tá? Deixa a gente continuar um pouquinho o conteúdo e aí eu já falo, ok? Então, olha aí. Eita, espera aí que fechou aqui. Espera aí, gente, que fechou o PowerPoint. Não sei por quê, mas fechou. Deixa eu abrir aqui novamente. Ó, enquanto eu tô abrindo aqui novamente, vou falar novamente a matéria da prova. Tipografia, design, comunicação visual, publicidade, arte terapia e mandala. Ok? Anotou, Luísa? Tipografia, design, comunicação visual, publicidade, arte terapia e mandala, tá? Os conteúdos que eu estou dando agora, né, neste mês, vai cair lá para o quarto bimestre, tá bom? Só para vocês entenderem como que está funcionando os conteúdos. O que acontece? Os 5 primeiros slides caíram no primeiro bimestre. Agora está vindo do sexto slide até o 11º slide, mais ou menos, né? E aí, depois, o restante dos slides, né, mais ou menos mais uns 5 slides, vai para o terceiro bimestre. E aí, os outros vão para o quarto. Então, está dividindo mais ou menos em 5 aulas, 6 em 6 aulas, tá? Para vocês terem a noção de como que está sendo essa divisão de conteúdos, tá? Ó, tá difícil de abrir aqui o slide, não sei por que não está abrindo. Deixa eu ver aqui, ó. Abriu, deixa eu compartilhar novamente. Acho que é muita tela aberta. Vamos lá. Então, paramos aqui na história dele, né? Na infância. Vamos começar a falar agora da infância de Monet.
que tá travada ainda. Ah, esse computador tá de brincadeira. Gente, vamos fazer assim, não tá querendo abrir, não sei por quê. Ó, vamos ver se agora vai. Vocês estão visualizando a mesma coisa que eu? Ó, vamos falar, já que tá abriu um pouquinho aí, vamos começar a falar então da infância dele. Eita, de novo. Fugiu. Travou novamente. Não vai dar para mim passar esse slide. Não sei por que tá acontecendo isso, mas não quer abrir. Vamos fazer o que então? Já que o slide, né, não está querendo abrir, vamos ter que deixar essa aula para depois do feriado. Então, vamos fazer alguma atividade prática, né? Já que a teoria, né, tá difícil aqui. Porque só eu falando, vocês não vão conseguir anotar. Por isso que eu gosto dos slides, para vocês anotarem, tirarem print, né? Porque vai ser difícil vocês compreenderem aí através da minha fala, né? Mas o que eu quero passar para vocês sobre o Monet e sobre o impressionismo, né? Para vocês entenderem como funcionou. Vocês lembram da releitura que a gente fez na semana passada, tá? Que era um quadro de Monet, que foi do pôr do sol em Veneza, né? Então, aquele quadro é impressionista. Ele quis dar a sensação, né, do pôr do sol. Então, ele fazia traços, né, mais pinceladas assim, sem muita definição, querendo mostrar a sensação de movimento, né, do local. Então, olha aí, ó, até abriu agora a parte aí da infância e juventude dele. Vamos ver um pouquinho, então, como que ele era, né, nessa fase. Então, olha aí. No dia 14 de novembro de 1840, filho de um modesto comerciante, com 5 anos, mudou-se para a família, para Saint-Andrés, próximo ao porto de Le Havre, na Normandia. Desejava ser pintor e recebeu o incentivo da tia Maria Jeanne Lacadre, uma amante da pintura. Com 15 anos, ficou conhecido em sua cidade por fazer e vender caricaturas. Ou seja, o que aconteceu? Monet, quando ele era criança, né, antes dele virar pintor, ele gostava de desenhar. Então, ele retratava, né, muitos vizinhos, as pessoas que ele conhecia, através de caricaturas, né? E depois que ele fez várias caricaturas, que as pessoas começaram a elogiar, né? Ele começou a vender essas caricaturas. E foi nisso que ele começou a ser conhecido na sua cidade, tá? Só que aí depois, né, Monet teve um interesse aí pela pintura, né? Então, aí, ele gostava dessa parte de luz, né, e cor. E aí foi quando ele teve essa influência aí da sua tia e começou a fazer os quadros com a pintura. Então, olha aí, o interesse de Monet pela luz e pela cor teve influência nas gravuras japonesas Okusai e na pintura Eugène Boldin, que o incentivou a praticar a pintura ao ar livre e se tornar um pintor paisagista pouco comum na época. Porque na época eles estavam acostumados a fazer as pinturas dentro das escolas de artes, né, num jeito tradicional, né, querendo retratar a realidade. Só que aí, o que acontece? Qual era a sensação, né, qual era a ideia deles para fazer um quadro impressionista? De Monet, né, que foi o primeiro. Naquela época já tinha fotografia, né? Então, o que ele pensou? Para que eu vou retratar a realidade, né, se já existe a fotografia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar quadros, né, mostrando ao ar livre, mostrando a sensação de movimento, né, dando uma luz, uma cor nesses quadros, né, em vez de ficar copiando a realidade, porque para isso já tem a fotografia, não preciso disso. Então, foi onde ele conseguiu fazer essa revolução. E outros artistas como ele, né, começaram a aderir esse movimento, né? E aí esse movimento começou a ficar conhecido, tá? Então, olha aí. Aí ele mudou para Paris. Então, entre 1859 e 1860, Monet viveu em Paris, onde se entusiasmou com as pinturas de Charles Dalbin e Constante Troyon. Na escola de Barbizon, apesar da insistência da família, recusou-se a ingressar na Escola de Belas Artes e preferiu visitar os locais frequentados pelos inovadores
da época. Passou a trabalhar na Academia Suíça, onde se tornou amigo da ainda estudante Camille Pissarro. Em 1861, o serviço militar de Argélia interrompeu a experiência. O que aconteceu? Os pais queriam que ele estudasse na Belas Artes, ele não quis, preferiu visitar, né, os locais frequentados pelos inovadores da época, então os pintores que estavam inovando nas técnicas, e passou a trabalhar na Academia Suíça. Só que aí o exército, né, convocou ele. Então ele interrompeu um pouquinho aí a carreira dele como pintor e em 1862, depois de sair do exército, ele voltou a Paris para estudar no ateliê de Charles Gleyre, onde começou, né, conheceu Renault, Frederic Basile e Alfred Sisley. Levava uma vida nômade e de frequentes dificuldades, apesar do sucesso do retrato de sua amante, Camille Douceus. E o quadro A Varanda à Beira-Mar, perto do Havre, de 1866. Foi onde eles começaram, né, a criar aí os quadros mais famosos, né? Então, olha aí. Em 1870, Claude Monet casou-se com Camille, mãe de seu filho Jean, nascido em 1867. Para fugir da Guerra Franco-Prussiana, como a maioria dos artistas, a família refugiou-se em Londres, onde, junto com Pissarro, conheceu Marchand Paul Durand Rowe. Mais tarde, seu agente, em 1872, retorna à França e instala-se em Argenton, um pequeno povoado no subúrbio de Paris, cercado de campos nas margens do rio Sena, onde as belas paisagens serviram de inspiração para inúmeras obras, entre elas Regata de Argenton. Olha aí, ó, dos quadros. Esse que está falando aí no texto, tá? Então, ainda em 1872, Monet esteve em Le Havre, onde a luz do amanhecer e seus reflexos sobre águas o inspiraram para a elaboração da tela Impressões Só Nascer do Sol. Olha aí, essa foi a tela pioneira do impressionismo. Então, foi com essa tela que ele começou o movimento impressionista, tá? Então, essa tela foi a tela criticada, né, que levou a ele criar esse movimento. Então, olha aí, você tem, né, a impressão do nascer no sol, mas você não tem os traços nítidos, né, para que tenha os desenhos certinhos para você ver, né, realmente a paisagem, ok? Então, onde usou a típica pincelada interrompida. Então, ele foi pincelando aí, dando a sensação de movimento, tá? Então, em 1874, rejeitados pelo Salão Oficial, o grupo de pintores partilhava algumas técnicas e certos temas. Organizou sua primeira exposição no estúdio parisiense do fotógrafo Félix Nadar. A teleimpressão Nascer do Sol foi criticada pelo pintor e escritor Louis Leroy por retratar impressões de uma cena e não a realidade. O título da obra deu origem à escola impressionista. Olha aí que interessante, hein? Este foi o cara que criticou a obra dele, que incentivou ele a criar esse movimento. E o movimento, né, o nome do movimento está inspirado no nome da obra, tá? Então, apesar do sucesso de algumas obras, Monet vivia em dificuldade financeira. Em 1874, voltou para Argenton, quando recebeu ajuda de Pissarro. Na casa alugada, ele pintava flores plantadas por eles, retratos de Camille e dos amigos. Recebia visitas de vários pintores e essa época foi o período mais fértil do impressionismo. Então, ele recebeu ajuda, né, de Pissarro e começou a se dedicar na pintura, fazendo, né, várias paisagens, retratos de várias pessoas, né? E aí, vários pintores da época começaram a seguir, né, esse caminho do impressionismo. Então, foi o período, né, mais alto aí deste movimento, tá? Então, quais são as características, então, das obras de Monet? Monet costumava, então, pintar telas ao ar livre, né? Que tinham como tema principal paisagem, em geral praticamente desabitada, então a maioria das paisagens dele não tem pessoas, né? Muitas pessoas retratadas, tá? Então, o criador tinha preferência, sobretudo, por reproduzir paisagens campestres, ele via a natureza como principal protagonista do seu trabalho. Outro denominador comum de sua estética era o fator de dar vida às cenas do cotidiano. Então, ele gostava de dar essa sensação de movimento, né? As cenas do cotidiano das pessoas naquela época. Não lhe interessava a pintura de ocasiões especiais
ou de eventos memoráveis. As pinturas impressionistas de Monet caracterizadas pelas pinceladas leves sobre a tela, carregavam um ar desfocado. Ele procurava reproduzir imagens turvas como se a tela tivesse embaçada, né? Outro fator a se observar é o uso de cores vivas, segundo o próprio pintor. O que acontece? As telas impressionistas, eles gostavam de retratar, né, o tempo, o clima. Então, para isso, eles não faziam uma única tela. Eles faziam várias pinturas ao longo do dia. Então, uma pintura era feita na manhã, outra pintura era feita à tarde, outra pintura era feita no entardecer. Então, eles tinham várias pinturas, né, do mesmo tema, para você ver a diferença, né, do tempo em cada uma, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos que vocês vão entender o que seria isso, tá? Então, olha aí. O impressionismo, então, é um movimento artístico surgido na França no século XIX, que criou uma nova visão conceitual da natureza, utilizando pinceladas soltas, dando ênfase à luz e movimento. O seu nome deriva da obra Impressão, Nascer do Sol, de Claude Monet. Uma das grandes características do impressionismo é pintar as telas ao ar livre, sem se preocuparem com os preconceitos do realismo ou da academia, tendência estilística que dominou a pintura, sobretudo francesa, no último quarto do século passado, anti-acadêmico e anti-românico. O impressionismo preparou o caminho para todas as manifestações artísticas que lhe seguirem. O que aconteceu? Ele foi influenciado depois, né? E várias movimentos surgiram após ele, tá? Então, também uma das características principais do impressionismo era pintar a mesma paisagem em diferentes horas do dia e do ano. Então, ó, vou mostrar daqui a pouco para vocês entenderem como funciona isso, tá? Este é o quadro Impressão Nascer do Sol, já vimos a história dele, né? E olha aqui que tem outro quadro dessa mesma paisagem. Então, ó, normalmente eu acho, né, que essa paisagem aqui devia estar com neblina, por isso que está mais embaçada, né? Essa daqui já é um entardecer com o céu mais alaranjado, né? Então, ele vai mudando a característica conforme muda o tempo. Ó. Essa é outra obra, a Lagoa das Ninfas. Lagoa, ou a Ponte Japonesa, que também falam, tá? Então, pertencente a uma série de pinturas Claude Monet, o tema principal é a ponte arcada no estilo japonês, que Monet mostra um jardim em pleno verão, com densa e brilhante folhagem verde e as pinceladas descendentes e unificadas. Então, olha aqui. Vai mudando conforme passa, né, o tempo. Olha como muda. Outra obra, Catedral. Olha aí a da Catedral também como muda, né, conforme passa. Olha aí outra obra também, como muda, né? Conforme, né, a hora do dia vai mudando aí as cores também, as pinceladas, tá? Então, isso é interessante. E aí, algumas obras de Monet, tá? Então, Impressão Nascer no Sol, As Papulas de Argento, a Lagoa de Nenúfares, ou a Ponte Japonesa, Os Feixes, Catedral de Rouen, Mulheres no Jardim, Estação de Santo Lazare, e aquela que a gente fez semana passada, tá? San Giorgio Maggiore no Crepúsculo. Olha aí que interessante. Então, ele tem vários tipos, né, de obras, tá? Então, ele tem algumas frases famosas também, como eu adoraria pintar como um pássaro canta, as cores são minha obsessão, meu divertimento e meu tormento de todos os dias. Todos discutem minha arte e fingem compreender, mas como se fosse necessário compreendê-la, quando é simplesmente necessário amar. Olha que legal as frases dele. Então, qual é a atividade que eu quero que vocês façam hoje? Quero que vocês representem, né, este quadro de Monet, que é a Ponte Japonesa, através de uma releitura. Pode ser qualquer tipo de releitura. Pintura, desenho, maquete, qualquer coisa, tá? Vocês vão representar essa releitura e depois tirar foto e enviar aí pelo e-mail, ok? Tudo bem? Todo mundo anotou, então, a matéria da prova? Alguém já conseguiu fazer a prova? Deu tudo certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Desculpa aí pelas travadas no computador, né, no slide, mas acontece, tá bom? Um beijo e bom feriado para todos. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau, gente.